Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Joel, são apenas 3 capítulos, nós vamos ler os 3 hoje, se o Senhor permitir. E quando a gente olha para o quadro, para aquela cronologia bíblica, nós temos aqui uma questão delicada para a gente precisar em que momento Joel ministrou essa profecia. Aqui, ao lado esquerdo, né, no Reino do Sul, aqui representado em amarelo, Joel aparece com um ponto de interrogação, porque a data é muito difícil de ser determinada. Tem alguns acontecimentos no livro de Joel muito interessantes, mas que, à luz da Bíblia como um todo, é difícil encontrar a data em que esses acontecimentos teriam acontecido, tá bom? Alguns autores vão colocar aqui, por volta do século oitavo, nono antes de Cristo. Outros, porém, vão entender que o profeta Joel profetizou aqui, abaixo, talvez pelo século V antes de Cristo, depois do exílio. Tá? Então, eu não tenho como dizer exatamente qual é a data em que ele escreveu, o período em que ele viveu. Não há muitas informações sobre isso. E onde a Bíblia cala, a gente cala também. Bom, vamos à leitura então dessa profecia de Joel. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais oferta de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos,
os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado. As manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiraram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Um tema importante aqui no livro de Joel é o dia do Senhor. Em alguns momentos, ele vai falar sobre o dia do Senhor. A gente vê aqui uma catástrofe muito grande, gafanhotos que destruíram tudo, e o povo vivendo uma condição extremamente complicada, né, por mandato de Deus. A natureza atende ao comando do Senhor nosso Deus. E dessa forma Deus usou a natureza para conduzir o seu povo ao arrependimento. Por vezes Deus usa a privação, a destruição, a calamidade para nos conduzir ao arrependimento. Capítulo 2, o dia do Senhor. Toquem a trombeta em Sião e deem alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos. Nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, como cavaleiros, assim correm. Como um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia. E ao passar, deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor,
Chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Deus, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O capítulo 2 fala do dia do Senhor, um dia terrível, um dia de escuridão, um dia de sofrimento, mas também fala de um tempo de misericórdia, de um tempo em que Deus aceitaria o arrependimento, a contrição do seu povo. Nessa última parte fala aqui de uma profecia, de um derramamento do Espírito Santo, que a partir do Novo Testamento a gente consegue identificar bem de que se trata. Porque em Atos, capítulo 2, 3, o apóstolo Pedro explica para as pessoas, com base nessa profecia de Joel, que o que estava acontecendo ali era o cumprimento, exatamente, do derramamento do Espírito Santo. Mas é interessante que, da perspectiva profética, as coisas acontecem quase que ao mesmo tempo. Mas no cumprimento dessas profecias, a gente vê que nem tudo acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui no versículo 28, nós temos aqui, e acontecerá depois disso, derramarei meu espírito, filhos e filhas profetizarão, os velhos terão visões, os jovens terão visões, etc. Até sobre os servos e as servas derramarei meu espírito naquele dia. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2.
Mas e o que vem aqui no versículo 30 e no 31? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Talvez na visão de Pedro, essas coisas iriam acontecer logo depois do derramamento do Espírito Santo. Mas não foi o que aconteceu. Até hoje isso não aconteceu. Então, é algo ainda para nós aguardarmos. Então, uma parte disso já foi cumprido, outra parte ainda será. Mas da perspectiva profética, né, o profeta, ao dizer essas coisas, parece que ele está visualizando isso. Deus está dando essa informação de um modo completo, vamos dizer assim, sem uma diferenciação. Olha, isso vai acontecer antes daquilo. Muito bem, agora o terceiro e último capítulo da profecia de Joel. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra, eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isso entre as nações. Declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Porque peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade das nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. A restauração de Israel. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre,
e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. A profecia de Joel é uma das mais complicadas, embora tão pequeno livro, né? Traz para nós aí verdades muito além daquilo que a gente pode compreender e conceber, né? Porque a gente não consegue compreender tudo, nem com respeito à cronologia dos fatos, nem com respeito à própria datação do livro. Pelo menos a gente sabe o nome de quem escreveu, né? O profeta Joel, está lá no versículo 1 do capítulo 1. Mas a gente vê aqui, se talvez a gente não consiga compreender todas as nuances da escatologia, do que vai acontecer no futuro, porque aqui está falando sobre o futuro, a gente consegue extrair verdades muito interessantes sobre o próprio Deus. Um Deus misericordioso, um Deus que ama o seu povo, um Deus que, apesar da maldade do seu povo, tem em vista a sua restauração. Então essas verdades, elas estão sendo massacradas na mente da gente. E eram, no passado, massacradas na mente dos israelitas, porque o Senhor Deus não deixou de anunciar a sua palavra, de fazer ouvida a sua voz por meio dos profetas. Ele anunciava a destruição, ele anunciava juízo, ao mesmo tempo em que ele falava do seu amor, falava do espaço de arrependimento que havia para que o povo se voltasse para ele. Então, há muito a conhecer sobre Deus no livro dos profetas, de quão misericordioso é o nosso Deus, de quão paciente. Mas também é possível perceber o quão justo e o quão indignado ele é contra o pecado, o que nos faz temê-lo para não vivermos desagradando a ele. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa-nos, Pai, nos ajuda, Senhor, a contemplar os teus atributos, ó Deus, o quão misericordioso é o Senhor, o quão justo é o Senhor, o quão santo, o quão soberano é o Senhor, a ponto de definir, através dos profetas, né, nós temos conhecimento disso, dos teus decretos. O Senhor define o rumo da história. Há coisas que já aconteceram e nós te louvamos por isso. O Senhor derramou o teu Santo Espírito sobre o teu povo no Pentecostes, 50 dias depois da ascensão de Jesus, aproximadamente. Mas ainda há muito ainda por acontecer, Pai. E o Senhor anuncia a vinda desse dia especial, o dia do Senhor. Pai, que estejamos preparados para esse dia. Prepara a mim, prepara meus pais, minha esposa, minhas filhas, prepara meus familiares para o dia do Senhor. Prepara os meus irmãos que comigo seguem nessa jornada, seus familiares, amigos, nossos irmãos. Prepara, Senhor, para que a gente não seja pego de surpresa, que nós sejamos encontrados, ó Deus, te buscando, que a gente seja encontrado, ó Deus, em fidelidade diante do Senhor. Ajuda-nos nessas coisas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.